Vamos estar diante de uma passagem bastante conhecida. Eu espero que o Espírito Santo de Deus ele possa transmitir para cada coração aqui nessa noite, da mesma forma como essa palavra chegou no meu coração, traduz de uma forma muito poderosa. E eu confesso aos irmãos que de nada eu tenho para oferecer aos irmãos, mas que o Espírito Santo de Deus possa preencher cada coração aqui nessa noite através dessa palavra. É o versículo de número 46, livro de Marcos, capítulo 10, versículo de número 46, que diz assim a palavra do Senhor: E vieram para Jericó, e saindo ele de Jericó com os seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele chamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que chamasse, e chamaram o cego, dizendo-lhe: Tem de bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Aleluia. Nós estamos diante de uma passagem bastante conhecida. Certamente nós ouvimos muitas vezes diversos pregadores e pregadoras ministrando sobre esse texto, mas a palavra de Deus, ela se renova cada dia na nossa vida, e sempre Ele tem algo novo para nos transmitir, sempre Ele tem algo novo para passar para a nossa vida, algum ensinamento. E nós estamos diante de alguém que estava precisando de um milagre, que estava precisando de uma cura. Nós estamos diante de alguém que certamente vivia muitos dias em Jericó, e certamente ele ouvia muitos nãos, carregava consigo a sua capa, como diz o texto, porque naquele tempo os cegos eles usavam uma capa para ter autorização para conseguir sobreviver através das migalhas, através das ofertas das pessoas, para conseguir o seu sustento. E certamente todos os dias ele ia de repente para o mesmo lugar ou para lugares próximos para poder mendigar, para poder tentar conseguir o seu sustento ali com a sua capa. Alguém que naquele tempo era conhecido como alguém rejeitado, como alguém sem valor. Hoje nos nossos tempos nós não temos essa visão sobre alguém que não enxerga. Certamente alguém que não tem a sua visão hoje perfeita vive não rejeitado como naquela época. Naquela época eles eram rejeitados, eles eram maltratados e mal vistos. Mas o interessante aqui é que nós vamos estar diante de um dos milagres mais belos, de um dos milagres mais perfeitos. E o que me chamou a atenção foi que no domingo eu estava prestando atenção no que o presbítero Antônio estava pregando, quando ele falava a respeito de Pedro, e quando ele falava a respeito da multidão que andava com Jesus, porque onde Jesus andava, ele carregava consigo multidões de pessoas de repente precisando de um milagre, precisando de uma cura,
cura, precisando de uma série de coisas que acontecessem em suas vidas. E nós vamos ver que há muitas pessoas ali junto. Muitas pessoas que enxergam o Mestre, muitas pessoas que estão próximas do Mestre, mas pessoas que não conseguem alcançar o seu milagre. Pessoas que conseguem enxergar, mas pessoas que não conseguem acreditar. E nós vamos ver que há duas situações diferentes. Nós podemos enxergar e não acreditar. Só que agora nós vamos estar diante de alguém que não consegue enxergar, está ouvindo o barulho de uma multidão, e de repente ele ouviu alguém falando sobre Jesus de Nazaré, e ele sabia que Jesus ali ia passar, e como ele não enxergava, a única maneira que ele tinha para chamar a atenção de Jesus era gritando e clamando cada vez mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E o que me chama a atenção, irmãos, é que ele não pode ver, mas ele pode chamar a atenção com o seu clamor, com a sua voz. Ele não consegue ver, mas ele consegue ouvir, e ele consegue gritar. E eu quero liberar algo da parte do Espírito Santo para a tua vida nessa noite. Sempre que você estiver fazendo algo para chamar a atenção de Deus, sempre que você estiver fazendo algo voltado para o Espírito Santo, voltado para a presença dEle, voltado em direção dEle, sempre vai ter alguém que vai se incomodar, sempre vai ter alguém à sua volta que não vai gostar. Mas eu vou dizer para você nessa noite: não se incomode com as palavras contrárias, não se incomode com as investidas das pessoas à sua volta. Somente creia e continue a clamar ao Senhor cada vez mais alto. Não deixe que as palavras contrárias, que as palavras de maldição, que os ventos contrários calem a sua voz, porque uma hora o Espírito Santo de Deus ele vai ouvir a sua voz, o seu clamor. E o que vai me chamar a atenção no texto, irmãos, é que aquele homem estava ali a mendigar, necessitando de uma esmola. Mas o que vai alcançar a vida dele é algo muito maior do que migalhas que ele poderia sobreviver. É muito maior do que esmolas, irmãos. E certamente, muitas pessoas que estavam ali com Jesus caminhando, aquela multidão inteira já estava acostumada a viver com pouco, já estava acostumada a viver com migalhas. Caminhavam, mas nada mudava. Seguia Jesus para um lado, seguia Jesus para o outro, mas nada mudava em sua vida, irmãos. E é assim, muitas das vezes dentro da igreja também acontece dessa forma. Há pessoas que chegam, há pessoas que sentam, há pessoas que vão embora e nada acontece em sua vida. Mas deixa eu te falar algo: não é culpa de Deus, não é culpa de Jesus. A culpa muitas das vezes é de nós mesmos, que não cremos que pode acontecer as coisas na nossa vida. Nós chegamos e a nossa fé é tão limitada que nós chegamos, vamos para casa e muitas das vezes achamos que o culto está frio, que o culto não está legal, que as coisas não aconteceram. Mas sabe por que as coisas não aconteceram? Porque nós não elevamos a nossa voz ao máximo, nós não elevamos a nossa fé ao máximo, a nossa confiança ao máximo, porque nós estamos preocupados mais com o clamor do nosso irmão, como a multidão estava preocupada com a altura que aquele homem clamava. Porque a multidão estava preocupada com a altura, e de repente, com a forma que ele estava clamando, se ia incomodar o mestre. Mas muito pelo contrário, irmãos, aquilo chamava a atenção de Cristo, aquilo chamava a atenção de Jesus de uma tal forma, que aqueles que mandaram Bartimeu calar a sua voz, que aqueles que mandaram Bartimeu se calar e parar de gritar, tiveram que ouvir de Jesus: vai lá e busque aquele homem que está clamando, traga aquele homem que está clamando meu nome. Por quê, irmãos? Jesus ele enxerga as coisas de uma forma muito diferente que nós seres humanos enxergamos.
nós não se achamos o suficiente para clamar o nome do Senhor. Sabe por quê? Porque era isso que a multidão tinha de visão sobre aquele homem, que ele não era digno de clamar o nome do Senhor, que ele não era digno de elevar a voz ao nome do Senhor para chamar a atenção de Jesus. Mas a visão de Jesus é totalmente diferente do que a nossa, irmãos. Enquanto nós julgamos pela aparência, Jesus, ele julga o nosso coração, ele vê o nosso caráter, o nosso interior. A intenção do nosso coração é clamar a ele, de repente chegar em um culto como esse e levar a mão para o céu e dizer: Senhor, cura a minha família, Senhor, cura a minha casa. Só que ele enxerga a sinceridade daquilo que nós estamos pedindo, daquilo que nós estamos clamando. E a sinceridade daquele homem é tão grande, e a fé e a confiança dele é tão grande, Marcão, que me chama a atenção uma coisa. O texto vai dizer que quando aqueles homens pegam aquele cego e levam até Jesus, antes dele chegar a Jesus, ele larga sua capa no caminho. Ele larga a capa no caminho com uma total confiança de que as coisas iam acontecer na sua vida, de que as coisas iam mudar e que a história dele ia ser mudada, irmão. Sabe por quê? Porque nós vamos parar para analisar. A única maneira dele sobreviver, a única maneira dele se sustentar é aquela capa. Porque sem aquela capa ele não era considerado um cego. De repente ele era considerado um fraudulento, alguém que estava pedindo esmola sem poder pedir esmola. Mas aquela capa o considerava realmente cego. E era aquela capa que o sustentava, era aquela capa que ele levava o mantimento de repente para a tua casa, comprava as coisas para sobreviver. Mas depois de ouvir a voz do mestre, ele vai largar a capa no meio do caminho. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós ouvimos a voz do mestre, as coisas que ficaram para trás, elas não fazem parte mais da nossa história. Elas não podem fazer parte mais da nossa caminhada, porque quando ele chega, as coisas precisam mudar. Porque quando nós ouvimos a voz dele para ele, e ele nos chamando para perto, as coisas têm que mudar, as coisas têm que acontecer. As coisas não vão ser mais da mesma forma, as coisas não vão ser mais da mesma maneira. Quando ele chega e se aproxima de nós, nós não vivemos mais de migalhas, nós não vivemos mais de esmola. A nossa vida é transformada de uma forma que nós não enxergamos mais o nosso passado. Nós não queremos voltar mais para lá. Era isso que ele determinou em teu coração. Ele jogou a capa e disse: Senhor, eu não quero mais estar nessa situação. E é assim que nós precisamos enxergar as coisas. Não dá para viver, não dá para ter uma visão e não viver as coisas dele e caminhar com ele. Não adianta nada ele abrir a nossa visão, mudar a história da nossa vida. Nós queremos viver da mesma maneira, irmãos. A confiança daquele homem é tão grande que me chama a atenção que ele larga tudo. E agora ele vai seguir Jesus pelo caminho. Eu não sei o que você determinou no teu coração, eu não sei o que você tem sonhado para a tua vida, eu não sei o que você tem planejado para 2026, eu não sei como está a tua confiança em Deus, eu não sei como está a tua fé, eu não sei como está a tua entrega no estudo, eu não sei como é que está a tua entrega em Cristo na tua casa, no teu trabalho, no meio da tua parentela, no meio dos seus amigos, na rua. Mas deixa eu falar uma coisa para você nessa noite. Sabe quando que as coisas vão acontecer de verdade? Quando o teu coração estiver voltado verdadeiramente para aquele que pode todas as coisas na tua vida. Porque às vezes nós sonhamos e nós planejamos uma série de coisas na nossa vida, mas nós colocamos tudo como prioridade, menos Cristo. Nós colocamos tudo como prioridade na nossa
vida, mesmo aquele que nós precisamos realmente colocar como prioridade. Sabe por quê? Porque aquele homem foi certo naquele dia de que as coisas não iam ser mais da mesma forma. Porque aquele homem foi certo naquele dia que ele não ia viver mais de esmola, ele não ia viver mais de migalhas. De que ele não ia ter mais a sua visão ofuscada. E quantas vezes, irmão, nós chegamos dentro do templo, ou quantas vezes nós estamos no nosso trabalho, na nossa família, no meio da nossa parentela, os amigos, e qualquer palavra, qualquer atitude, ou qualquer coisa nos desmotiva e nos faz desejar parar, desejar desistir. Só que nós estamos diante de alguém que tinha tudo para desistir, que tinha tudo para não querer mais viver, para não querer mais acreditar, porque a multidão caminhava, a multidão enxergava, mas ele não enxergava, ele só ouvia, e ouvia o que Jesus ia passar naquele momento. E o que me chama a atenção aqui não é a questão de ver, não é a questão de ouvir, mas é a questão de acreditar. É crer que as coisas podem mudar, irmãos. É crer que as coisas podem acontecer da mesma forma que aconteceu na vida daquele homem, pode acontecer na minha e na sua. Às vezes nós achamos que as coisas é difícil demais de acontecer. Às vezes nós achamos que as coisas que nós estamos sonhando, que nós estamos planejando para a nossa vida, são coisas difíceis demais de acontecer. Aí nós se deparamos com um texto como esse, onde Jesus vai chamar aquele homem e vai perguntar a ele: o que queres que eu te faça? É uma pergunta meio vacila, porque é um homem cego. O que ele ia querer? Mas sabe o que eu entendo com isso, presbítero Antônio? É que Jesus, ele quer ouvir aquilo na nossa necessidade, ele quer ouvir na nossa voz, no nosso coração, na nossa mente, aquilo que nós precisamos para a nossa vida. Ele sabe exatamente, ele conhece, ele é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe de todas as coisas, mas ele quer ouvir de mim e de você. Ele quer ouvir de mim e de você qual é a necessidade da nossa vida, qual é a necessidade do nosso coração, o que você veio buscar aqui nessa noite, num culto como esse. Será que você elevou o seu clamor, elevou a sua voz a Ele ao ponto de alcançar o trono da glória dEle e Ele ser chamado a atenção pelo seu clamor? Só que às vezes nós entramos no culto, irmãos, e a nossa cabeça está em outro lugar. A nossa cabeça está na preocupação de amanhã, de depois de amanhã, de uma dívida, de um problema, de uma confusão, de uma situação, às vezes, do nosso trabalho, que nem aconteceu ainda, vai acontecer só amanhã, depois de amanhã. Só que a nossa cabeça já está lá. Isso só me faz entender que muitas das vezes a nossa prioridade em alguns momentos não está totalmente nele. Porque é um culto como esse, em que nós dizemos: Senhor, toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ti, mas a nossa mente está lá em outro lugar, no nosso trabalho, na nossa família. Aquele homem não estava preocupado mais com essa esmola. A única preocupação daquele homem era chamar a atenção de Jesus. E o que você tem feito, o que eu tenho feito para chamar a atenção de Jesus para a minha vida e para a sua vida? O que nós estamos fazendo para chamar a atenção dele para nós? O que nós estamos fazendo para ele? Para chamar a atenção dele num culto como esse, para que ele mude a história da nossa família? Será que nós entregamos tudo que poderíamos entregar hoje? Porque, irmãos, aquele homem com aquela atitude, ele poderia arruinar a vida dele, largar a capa. E se as coisas não acontecessem?
ia viver de quê? Mas a fé, irmãos, ela faz você viver o extraordinário. Faz você acreditar naquilo que ainda não aconteceu. Mas a tua confiança é tão grande que tu tem a certeza de que as coisas vão acontecer. E será que nós atingimos esse grau de confiança no Senhor, esse grau de fé? E aquele homem estava confiante de que as coisas iam mudar na tua vida. Confiante de maneira que nem mesmo uma multidão inteira que poderia fazer uma série de coisas com ele, mandando ele se calar, mandando ele parar de gritar, de calar, mas ele continuou. Sabe o que eu me entendo com isso? Sabe qual é o segredo da minha e da tua vitória? É a constância, é não parar. Mesmo que as palavras mandam você parar, mesmo que as coisas, as circunstâncias, a dificuldade vai de repente tentar, faz você pensar em desistir. Esses dias eu estava conversando com o presbítero Antônio e eu falei com ele: é isso que o diabo quer, que nós paramos, que nós desistimos no meio do caminho. Sabe por quê? Porque às vezes as dificuldades são grandes, às vezes as lutas, as barreiras que se levantam contra a nossa vida, as adversidades, elas são gigantescas. Elas são tão grandes que muitas das vezes nós achamos que nós não vamos suportar. Só que sempre que lembrarmos que nós não enfrentamos lutas sozinhos, sempre que lembrarmos que nós não enfrentamos batalhas sozinhos, adversidades sozinhos, sempre nós temos um Deus que é maior do que todas as coisas para nos guardar, para nos livrar. Mesmo quando nós estamos abatidos, sem forças, muitas das vezes para pregar, para louvar o nome do Senhor, porque às vezes nós chegamos com uma oportunidade como essa para pregar, para ministrar a palavra do Senhor, e só Deus sabe como está a nossa vida. Só Deus sabe o que nós atravessamos, e muitas das vezes nós temos que transmitir palavras de vitória, palavras de ânimo, palavras de paz, palavras de cura, palavras de milagre, e as coisas muitas das vezes não estão acontecendo na nossa vida. Às vezes aquilo que você sonhou, aquilo que eu sonhei, as coisas não estão acontecendo, os ventos estão contrários. Às vezes é um dia, como aconteceu na vida de Pedro, como foi pregado aqui, você joga a rede, você sabe pescar, você sabe fazer, mas não acontece. Você joga e não pega nada. Você lança a rede e não pega nada. E é assim às vezes que nós chegamos aqui com só um pouquinho de azeite na botija e temos que transbordar nas botijas de outras pessoas com aquele pouquinho de azeite. Sabe por quê? Porque a fé é acreditar no impossível. Enquanto tiver botija, o azeite continua derramando até transbordar. E vai ter dia que é assim, irmãos, nós jogamos a rede, não pegamos nada, mas nós estamos jogando a rede no nome dele, confiando nele o tempo todo, crendo, colocando ele em primeiro lugar. Com certeza nós vamos pescar. Da mesma forma que ele confiou, aquele servo confiou, irmãos, eu e você precisamos confiar em Deus. Precisamos confiar que as portas vão se abrir, de que a cura vai chegar, de que a libertação na nossa casa, na nossa família vai chegar, de que a cegueira de repente espiritual vai sair, vai cair por terra. E o milagre na vida daquele homem é tão grandioso. E ao enxergar Jesus naquele momento, ele não quer mais nada, ele só quer seguir Jesus no caminho. Porque quando nós vivemos verdadeiramente a vontade de Cristo, quando nós enxergamos Ele com nossos olhos espirituais, nós não queremos mais nada, nós só queremos seguir. Não importa as barreiras, não
chamou bastante a minha atenção. Quando eu estava meditando nesse texto, um versículo que me chamou bastante a atenção, irmãos, no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 8, que vai dizer assim: um dos homens mais sábios, irmãos, o mais sábio, ele vai dizer assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, melhor é a paciência de espírito do que o altivo de espírito. Esse texto me chamou bastante atenção, irmãos, porque melhor é o fim das coisas. Porque nós precisamos perseverar até o fim. De repente você entrou no Evangelho e começou lá em cima. De repente você veio abaixando, se esfriando, se enfraquecendo. Mas o texto vai dizer que melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Porque Deus tem preparado algo para a nossa vida que é muito maior do que os dias que nós vivemos. É um lugar onde não haverá mais dor, um lugar onde não haverá mais sofrimento, um lugar onde você não vai ter mais luto, um lugar onde só haverá paz e alegria. Mas nós precisamos vencer os dias aqui para conseguir chegar até esse final. Porque o melhor é o final das coisas, mas chegar no final é difícil. Abrir mão, renunciar, seguir, é difícil. Como foi pregado aqui no presbítero Antônio no domingo, viver o Evangelho verdadeiro, seguir a Cristo não é fácil. Você viver a vontade de Deus não é fácil. Mas desde sempre Ele nunca falou que ia ser fácil. E nós sabemos que no mundo teremos aflições, mas nós precisamos ter bom ânimo. Quando nós olhamos esse texto, que nós precisamos ter bom ânimo na aflição, parece simples quando nós lemos, mas na vida real é difícil. Porque a coisa mais difícil do mundo é você ter ânimo na aflição. Porque ter ânimo quando você enxerga, ter ânimo quando ninguém te afronta, quando ninguém manda você se calar. Ter ânimo quando você não vive de esmola, quando você não vive de migalhas, quando você não tem que andar com uma capa para sobreviver, é fácil. Mais difícil é ter ânimo quando você tem que ouvir Jesus aberto, Jesus vai passar. Ficar atento, sem conseguir enxergar. E tentar chamar a atenção dele da forma mais alta possível. E ao invés de ouvir a voz dele, ouvir palavras como do tipo: cala a boca, você está incomodando. Fica quieto. Para de ficar gritando, para de ficar chamando ele dessa altura, porque ele não vai te ouvir. E é isso que o diabo faz, irmão, na minha e na tua vida. Ele faz você acreditar que ele não vai te ouvir. E assim, muitas das vezes, quando você está no momento mais difícil da tua vida, o diabo ele faz você acreditar que Jesus não está te vendo, que Jesus não está te ouvindo, que você dobra o teu joelho e ele faz você acreditar que você não tem mais forças para orar. O diabo faz você acreditar que você não pode mais orar, que você não tem mais força, de que a tua oração não vai alcançar o trono dele. É isso que ele faz, irmãos. Só que nós precisamos vencer isso todos os dias da nossa vida. Porque se tem alguém que não vai se agradar
da mesma forma como fez com Bartimeu. Não foi Bartimeu que precisou ir para perto. Não foi Bartimeu que precisou fazer com aquela mulher do fluxo de sangue tocar em Jesus. O próprio Jesus pediu para ele, pediu para chamarem ele para perto. E pode ter certeza, irmãos, quando você confiar em Deus, no pior momento da tua vida, o momento que você estiver mais abatido, o momento que você estiver mais triste, é o momento que Ele vai te chamar cada vez mais para perto. Porque a palavra de Deus diz que quando nós estamos fracos, é aí que nós realmente estamos fortes, porque nós entregamos a nossa verdadeira oração. Porque é no momento da aflição, é no momento mais triste, nos momentos mais angustiantes da nossa vida, é que nós abrimos o nosso coração, aonde saem as lágrimas mais sinceras para Cristo. Aonde a nossa fé realmente é testada, é no momento da aflição, irmãos. E Ele é o nosso verdadeiro refúgio. Ele é a nossa verdadeira fortaleza. Então eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei como está o teu coração de tristeza, de angústia, ou de qualquer sentimento contrário à vontade do Senhor. Mas nessa noite Ele manda te chamar para perto. Ele te pede para se aproximar. E Ele se aproxima de você nessa noite, para te abraçar, para cuidar da tua vida, para mudar a tua história da mesma forma que mudou a história daquele homem. Mas que nós possamos ser gratos a Deus em todo o tempo da nossa vida, que essa palavra guarda no seu coração, fique guardada no seu coração nessa noite, que o Espírito Santo de Deus possa transmitir ainda melhor essa palavra, que nós possamos crer nele, independente das lutas que atravessarmos, independente das aflições, independente do tempo, se é o tempo da abundância ou se é o tempo da escassez. Porque eu louvo ao nome do Senhor, porque as coisas vão se encaixando e há um tempo para todas as coisas, como foi lido aqui. E nós não sorrimos todo dia, irmãos, nós não celebramos todos os dias. Há um tempo de falar, há um tempo de ficar calado, mas há um tempo também de sorrir e há um tempo de chorar. E se há um tempo de chorar, nós precisamos saber lidar com ele. Sabe, porque certamente aquele homem viveu muitos dias de choro, muitos dias de luta, muitos dias de dificuldade. Mas o milagre chegou para a vida dele. E o milagre chega para a tua vida no momento certo, irmãos. Basta você crer. E se esse momento for hoje, esteja preparado para acreditar, para confiar que Ele pode mudar. Levanta a mão para o alguém crê que Deus pode mudar a história da tua vida nessa noite. Que Deus pode mudar a história da tua família através, da mesma forma que mudou a história daquele homem, Ele pode mudar a história da tua casa. Eu vou pedir para você se colocar de pé. Aleluia, nós vamos fazer o clamor dessa